Valeu, obrigado, Ale, bom dia a todos. Começando, feliz ano novo, né? Um feliz 2025 para todo mundo. Também sempre lembrando de nos seguir aqui, então, a nossa página da Asset, clicar aqui no sininho e sempre vão receber os conteúdos que a gente está preparando para vocês. Eu acho que as perspectivas para 2025, então, não tem como não fugir na nossa primeira live mensal, ou de uma retrospectiva de 2024, ou de uma perspectivas para 2025. Mas em ambos os casos a gente não teve muitas novidades desde a nossa última conversa aqui. Olhando para o cenário internacional, a economia americana, claramente uma economia em velocidade de cruzeiro, ou seja, o consumo das famílias mantendo uma toada ali, um crescimento em torno da tendência pré-pandemia, a despeito dos juros terem ficado num patamar bem mais alto do que ele vigente antes não só da pandemia, mas assim também durante a pandemia. Então, eu acho que a gente vai continuar com essa discussão de qual é o juro de equilíbrio da economia americana, talvez migrando aí para algo mais próximo de 4%. O último FONC sinalizou que a gente deve ter uma pausa na primeira reunião do ano. Uh, à luz, em face de tudo isso que a gente falou, e a gente vem observando dados fortes aí de atividade e uma inflação resiliente. Então, a história de uma inflação, o last mile, né? Então, assim, seria difícil essa última milha da inflação, isso aí com alguns dados um pouco melhores parecia que ia ficar para trás, mas a verdade é que a inflação de 2024 ela foi praticamente igual à de 2023. Então, a gente pode falar que o Fed avançou rigorosamente nada na missão e a realidade está se impondo, né? Então acho que agora é uma discussão que começa com uma pausa, que deve virar uma parada, e aí vai ficar reavaliando, e num pano de fundo, um contexto que o Trump toma posse, a gente não sabe o que acontece ainda com as tarifas. Nosso call é que, no caso da China, a gente vai ter as tarifas sendo adotadas de uma forma mais substancial. No caso dos demais países, a gente vai ver caso a caso. Então a gente chegou a ter alguns balões de ensaio, um jornal soltando que o Trump poderia tarifar apenas alguns produtos relacionados à segurança nacional, e depois ele mesmo desmentiu no próprio dia. A gente volta para aquele modo de volatilidade do presidente dos Estados Unidos, mandando seus recados via rede social de forma inesperada, mas a gente continua achando que é um governo Trump que compatível com juros para cima, né? Então, uma inflação um pouco mais pressionada por tarifas, e um fiscal ainda expansionista, tá? Então, acho que isso aí não muda na nossa cabeça, que no cenário econômico a gente se questiona aí se a gente vai ter algum corte de juros nos Estados Unidos esse ano. Acho que em algum momento a discussão pode até deixar de ser se quando vai ser o próximo corte para outras áreas, tá? Em relação à China, as discussões, as dificuldades continuam, as dificuldades permanecem, um esgotamento de modelo, a gente vê medidas que não vão pegando tração, medidas pontuais e paliativas, sem nenhuma grande bala de prata, e a gente deve continuar nesse cenário de uma economia desacelerando e o governo fazendo o mínimo para garantir aí uma estabilidade social. Quando a gente vai para a Europa, o cenário continua desafiador, assim, a indústria alemã sofrendo de diversas frentes, seja da competição com os carros elétricos chineses, seja com o fim do modelo de energia barata via gás russo, né, e vem enfrentando aí as suas dificuldades que se espalham também pelo continente. Então, pensando como tudo isso chega para o Brasil, a gente continua vendo um mundo de juros altos, especialmente nos Estados Unidos, um mundo de dólar forte, tá? E uma economia americana com fundamentos positivos, uma economia que parece que não vai sentir, caso o juro fique parado aí em 4,25%, não parece que a economia vai sofrer com isso, pode manter o seu ritmo. Um indicador que a gente gosta de olhar, esqueci de mencionar lá, mas o nowcasting do Fed Atlanta, acho que ele vai atualizando, a cada dado que sai, ele vai atualizando agora para o PIB do quarto trimestre, o consumo das famílias chegou no máximo ali da projeção até agora, então, ou seja, continua uma economia muito resiliente. Quando a gente vem para Brasil, do ponto de vista, começando pelo ponto de vista fiscal, qual que foi a história do ano passado? A história do ano passado foi o governo no final entregando uma série de medidas para cumprir a meta de superávit primário, mas medidas que não impactavam a demanda, ou seja, ele acelerou a economia com uma expansão enorme de gastos, não só a PEC da transição, mas com o arcabouço e as suas exceções, que a gente teve 2 anos aí do gasto crescendo entre 8% e 10% real, focando no governo federal, isso sem olhar para estados e municípios, que também teve uma expansão.
e as medidas de receita não compensaram, não frearam a economia. Então, uma boa parte das medidas, se você reconhece, se você pega dinheiro que está parado nas contas, se você faz um acordo com a Petrobras que é super vantajoso para a empresa não vai deixar de investir, talvez ela até acelere o plano de investimento dela. Se você faz one-off, tributo estoque de fundo exclusivo e offshore, são clientes com pouca, são consumidores com, assim, o impacto disso no consumo das famílias é relativamente baixo, e por aí vai. Então, o que que a gente acabou olhando no ano passado? O Banco Central conseguiu, o Banco Central, perdão, o governo federal, né, a Fazenda entregou, o Tesouro entregou a meta de superávit primário, a gente deve ter um primário em torno de 0,10 na métrica do Ministério, claro que quando a gente inclui a questão do Rio Grande do Sul, agora a gente volta esse ano a ter o subteto de precatório, aquilo que fica fora, a parte precatória que fica fora do teto, a gente teve um superávit primário, aí, um déficit primário em torno de 0,4 do PIB, e deve ter ano que vem, esse ano, perdão, 2025, alguma coisa em torno de 0,7 do PIB, incluindo tanto a parte precatórios fora do teto, como também eventuais créditos extraordinários que a gente tem, a todo ano a gente tem. Ah, a gente deve ter um déficit de 0,7, então, essa é a nossa projeção hoje, está em linha, está com o Focus, com o Prisma, não está uma grande discordância do mercado, mas em uma economia onde o hiato ainda está acima, né, o PIB está acima do potencial, ou seja, uma economia que o Banco Central teve que subir assim, o Banco Central teve que subir o juro, a gente, no nosso cenário, o Banco Central continua subindo o juro, nosso cenário hoje tem 15,5 de Selic, mas é um nível de Selic que não leva a inflação para a meta até 2026, tá? O Banco Central optaria ali por estender o ciclo de convergência e nós trabalhamos com premissas diferentes do Banco Central. Então, o Banco Central considera que o hiato do produto, ou seja, a ociosidade da economia hoje é 0,6%. A gente trabalha com quase 3 vezes isso, com 1,8, agora caindo para 1,5. Isso afeta substancialmente a nossa projeção de inflação e também o juro neutro. O Banco Central trabalha com juro neutro, aquele que leva a inflação para a meta de 5%, a gente acha que esse número não é menor hoje do que 6,5%. Quando a gente junta tudo isso, a gente tem um cenário em que o IPCA esse ano, a inflação de 2025, deve ficar em torno de 6%. A gente com esse cenário de Selic em 15,5, sem cortes de Selic esse ano e alguns cortes ao longo do ano que vem. E o nosso PIB fica girando a nossa estimativa entre 1,5% e 2%. Acho que esse é o grande desafio do ano de novo, projetar como vai ser essa desaceleração. De um lado, a gente deve ter um PIB agro crescendo 5%, depois de um ano fraco, depois de um 2024 fraco. A gente deve ter um fiscal que ainda sustenta o mercado de trabalho apertado, então a gente ainda tem essa rodada favorável aí de a renda das famílias deve continuar num crescimento expressivo. E a gente tem aqueles setores sensíveis a juros sofrendo muito, mas seja nossos modelos, seja os modelos, os próprios modelos do Banco Central, mostram uma sensibilidade do PIB ao juro real muito menor do que as pessoas imaginam. Então a gente acaba não tendo mesmo uma grande desaceleração. Quando a gente tenta olhar para um prisma maior, sair um pouco do modelo, pensar nesse aumento do prêmio de risco, ou seja, aqui eu estou pensando o quanto que abriu a Belonga, por exemplo, né, o quanto que isso impacta no PIB potencial, o quanto que isso é atividade para baixo, inflação para cima, a gente pode chegar em números um pouco piores de PIB. Mas hoje, olhando para como termina o ano, como é a dinâmica do agro, o atual estado do mercado de trabalho, o grau de freio que a economia teria que ter, mesmo pensando em toda essa mudança de cenário de Selic, olhando simplesmente para os modelos macro que nós costumamos trabalhar, a gente não consegue ver uma grande desaceleração. Então a gente vê esse PIB, assim, deixa eu refrasear. O PIB vai crescer 3,4 ano passado, provavelmente. Se o PIB cresce alguma coisa entre 1,5 e 1,7 esse ano, para a série histórica já é uma desaceleração bem razoável para anos que você não teve grandes colapsos de atividade. Então, excetuando a crise de 2008, excetuando o Covid e aquele período do governo Dilma e da transição do governo Dilma para o Temer, que a gente tinha fortes quedas de PIB, é uma desaceleração já bem expressiva para a série histórica, mas não suficiente para começar a subir a taxa de desemprego na nossa visão. É por isso que a gente acha que as pressões inflacionárias continuam aí, tanto para 2025 como também para 2026. Então, o nosso cenário hoje tem uma inflação em torno de 4,5% aí para 2026, bem acima da meta de 3%, mas ainda muito longe, muita coisa pode acontecer daqui até lá.
Do ponto de vista fiscal, o governo está superestimando muito menos as receitas, então não tem mais aquelas estimativas, 100 bi com CARF, assim, né, todos os exageros do ano passado. Então a gente acha que o governo pode começar esse ano, com 2 posturas fiscais que seriam acho que lidas como positivo. Primeiro, antes de aprovar o orçamento, em vez de gastar um dozeavos do que está na LDO por mês, vai gastar um dezoitoavos. Isso é algo que foi feito também no governo Bolsonaro, não é inédito, é para ter uma melhor gestão do orçamento. E a segunda seria um contingenciamento maior, esse ano logo de largada. De repente o governo pode, no primeiro bimestral, depois de aprovar o orçamento, ou não extemporâneo, contingenciar alguma coisa entre 15 e 20 bilhões de reais, que poderia ser lido com bons olhos, ainda que não fosse mudar em nada o superávit primário do ano. A grande medida fiscal de 2025 vai ser a reforma da renda, e hoje, com as informações que a gente recebe, o core, né, o grosso dessa reforma da renda é você tirar, desobrigar as pessoas que recebem até R$ 5.000 de pagar imposto de renda e compensar isso tributando, criando uma alíquota efetiva mínima, para aquelas pessoas que recebam acima de R$ 1 milhão, é o que circulou no jornal. Do ponto de vista fiscal, a primeira vista pode parecer neutro, mas primeiro, a gente sabe que você vai estar tributando as pessoas que têm a maior capacidade do país de fazer compensação, planejamento tributário, então é incerto o quanto conseguiria arrecadar. E mesmo que fosse certo, o governo conseguisse fazer algo neutro, a gente sabe que a propensão a consumir das pessoas que ganham até 5.000 é muito maior do que aquelas que ganham 1 milhão, o percentual da renda. Então, muito provavelmente, essa medida deve trazer uma nova rodada de aceleração da atividade em 2026, tornando a tarefa do Banco Central ainda mais árdua. Tá? Então, fazendo o nosso resumo aqui, para o ano, a gente larga com um cenário que muito possivelmente o Fed não corta mais juros esse ano, se cortar, corta uma, tá? Tudo indica isso, para não começar a primeira live já polemizando, falando que vai subir. Quando a gente vem para Brasil, a gente tem aí pelo menos a Selic indo para 15,5, é um juro alto, acho que o governo não está confortável com esse patamar de juros, mas assim, esse 15,5 nas nossas perspectivas, nas nossas contas, já vão gerar uma inflação razoavelmente acima da meta e uma continuidade do processo de desancoragem de expectativas. Então a gente já vê o Focus migrando para como se fosse um 4% de inflação longa, de meta, mas a gente ainda vê espaço para o Focus de 2025, que está projetando cerca de 5% de inflação, subir bem. Claro, dado que a gente também imagina que o IPCA desse ano vai ser 6%. E acho que a grande interrogação é o PIB, alguma coisa entre 1,5 e 2 é o nosso cenário base, com os nossos modelos convencionais. Agora, um aperto de condições financeiras, como observado, e um aumento do prêmio de risco, como observado, muitas vezes pode gerar alguma não linearidade. Isso dito, nos parece ser um ano de crescimento ainda robusto em torno do potencial. Então, acho que isso é algo que ajuda a ver o tamanho do estímulo fiscal que a gente está dando. Então, a gente está falando aí de um juro tendo subido pelo menos, né, 500 pontos, um ciclo de 500 pontos de alta de juro, e a resultante disso vai ser o PIB crescendo o potencial neste ano. Por fim, e passo aqui para o meu colega Bruno Marques, vocês podem ver aqui atrás de mim, a a dívida pública, ela deve subir cerca de 4%, a dívida bruta, nos próximos 2 anos ao ano. Ela não subiu tanto no ano passado, parte por causa da venda de reservas do Banco Central. Então, o Banco Central alega ter mapeado, um fluxo muito grande, fez uma intervenção, assim, sem precedentes no mercado cambial de dezembro, algo que a gente ainda precisa digerir e entender, mas tem um impacto na dívida PIB, né. Então, na dívida bruta, quando o Banco Central vende dólar, a dívida cai, porque você vai lá, tipo, por mais que a dívida bruta não veja os ativos, o Banco Central vai reduzir também o estoque de operações compromissadas. Então a gente teve um impacto relevante aí, e é por isso que a dívida acabou no final do ano subindo aí 1 ponto e pouco do PIB a menos do que a gente esperava, principalmente por conta dessa questão aí das vendas de reservas, mas acho que o Bruno também fala um pouco sobre isso. É isso aqui do meu lado, então, pessoal, de novo reforço aqui o desejo de feliz ano novo a todo mundo aí, muita saúde, felicidades e bons negócios. Ficamos no aguardo aqui das perguntas de vocês e passo para o Bruno. Um abraço a todos.